Hoje estamos com a nossa lição de número 4, estudando sobre a construção do templo e a oposição que os judeus repatriados, enfrentaram. Na verdade, a leitura bíblica em classe vai nos reportar para aquele momento, quando, nos dias de Artaxerxes, o rei, foi-lhe escrita uma carta exatamente acusando aos judeus repatriados que haviam voltado, claro, com a autorização do rei, e estavam reedificando os muros, reparando os muros que estavam fendidos, reedificando o templo, reconstruindo o templo, o lugar da adoração. O altar já estava restaurado, os fundamentos estavam sendo reparados, os alicerces do templo, e isto incomodou os inimigos da obra de Deus. Nós vemos no contexto geral que o inimigo se levantou de uma forma tremenda e resolveram escrever uma carta, para o rei, caluniando aqueles trabalhadores, aqueles judeus repatriados, de que eles não seriam fiéis ao rei, de que eles não pagariam tributos, e criaram uma situação terrível em relação à restauração, à reconstrução do templo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus por um todo, sabemos que a oposição àqueles judeus repatriados não era simplesmente com aquelas pessoas. A oposição era a obra de Deus. Veja que no último versículo da leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, versículo 24, diz que eles conseguiram cessar a obra. Conseguiram parar a obra de Deus. Conseguiram deter a restauração da casa do Senhor. Quem é que tem esse desejo? Quem é que tem esse ideal de parar, de cessar a obra de Deus? Nós sabemos que é o inimigo das nossas almas. É aquele que sempre se opôs a Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, disse: meus irmãos, sede sóbrios, sejam equilibrados, sejam moderados, estejam alerta, vigiem, porque o diabo, e eu gosto dessa palavra no sentido da sua etimologia, entender que a palavra diabo quer dizer inimigo, adversário, opositor, o vosso opositor, o vosso inimigo, o vosso adversário. Pedro disse, ele anda como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Eu fui buscar numa pesquisa o que significa um leão bramando, e eu descobri que quando o leão, na floresta, ele sai bramando, é porque ele está faminto. Ele está querendo destruir presas. E diz que o bramido do leão, diz que é tão forte, que ele é ouvido até mais de 2 quilômetros de distância. E as pequenas presas, as feras do campo, diz que ficam neutralizadas somente ao ouvir o bramido do leão. Diz que quando eles ouvem aquele bramido, eles entendem, olha, o leão está com fome. O leão está buscando uma presa para tragar. Mas diz que é tão forte esse sentimento, que diz que os animais ficam sem força de correr, ficam sem força de reagir. Se é só o leão bramir, diz que já assusta toda a floresta. Mas, amados, nós que confiamos em Deus, não vamos temer o rugir do leão. Ele pode rugir, ele pode bramar, é uma linguagem literária, mas ele não vai nos intimidar.
A obra não vai parar, glória a Deus. Nós não vamos deixar de fazer a obra que é do Senhor. Vamos apenas estar conscientes de que temos um opositor. Temos inimigos, né? Temos um inimigo que ele busca não nos parar. Quem somos nós em uma obra tão grande? Mas eles buscam parar a obra de Deus. Eu estava sexta-feira meditando nesse versículo, diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Ao nosso derredor. E eu fui para o Salmo 34, versículo 7, e diz lá que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao nosso redor. Ele brama como leão ao derredor, ele fica nos arrodeando de longe. Ele não nos enfrenta, né? Logo assim de cara, ele fica rodeando, preparando seus planos, suas estratégias sutis, seus ataques, né? Terríveis, malignos, fica bramando. Mas enquanto ele está ao nosso derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, está ao nosso lado. E eu fui buscar na NVI esta palavra acampa-se, quer dizer, o anjo do Senhor é o nosso sentinela, aleluia, é o nosso vigia. Sabe por que nós estamos de pé essa manhã? Sabe por que a obra de Deus não conseguiu parar, não conseguiram deter ainda a obra do Senhor? Porque o anjo do Senhor é o nosso sentinela. O anjo do Senhor está ao nosso redor para nos guardar, porque nós somos frágeis, não é? Nós somos muitas vezes indefesos, nós somos limitados, e nós, por nós mesmos, jamais venceríamos esta batalha. Nós temos estudado aqui uma batalha espiritual. Só com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, com a misericórdia de Deus, é que nós vamos vencer este opositor da obra do Senhor. Mas eu gostaria que você guardasse isso. A oposição não é a mim, não é a você. A oposição é a obra de Deus, é fazer cessar o trabalho do Senhor, prejudicar a obra de Deus, né? Eles, na verdade, não conseguiram de uma vez por todas acabar com a obra, mas conseguiram parar, cessar aquela obra. Levou 17 anos parada para começar a ser reconstruída outra vez. Então, muitas vezes o diabo causa um estrago na obra do Senhor e nós não percebemos o mal que está sendo feito quando nós damos lugar ao opositor da obra, ao inimigo da obra, e às vezes até somos usados, não é? Como aqueles homens foram usados para preparar uma carta acusando os judeus repatriados que estavam ali com a mão no arado, estavam ali trabalhando, estavam ali com as ferramentas, construindo, reconstruindo, reedificando. Hoje nem precisa mais fazer uma carta, quase que não se usa carta, né? Mas hoje o inimigo está se apropriando de um instrumentozinho chamado zap, né? Às vezes um pequeno zap tem parado a obra de Deus, tem detido servos de Deus, tem criado escândalos na seara do Senhor, e tem pessoas que compartilham, e tem pessoas que, sabe, faz questão de propagar aquele mal, não sabendo ele que ele está sendo usado pelo opositor da obra para causar mais danos na seara do Senhor. Amados, que Deus nos cubra com o seu sangue, que o Senhor nos guarde, não é? Que nunca sejamos instrumentos do diabo, nunca sejamos usados pelo opositor da obra de Deus para prejudicar o trabalho do Senhor nosso Deus. Então, amados, a lição de hoje vai trilhar por este caminho: a construção do templo e a oposição realizada por um grupo de samaritanos, não é? Samaritanos, no período do Antigo Testamento, os samaritanos era um termo que se referia aos residentes na cidade ou na província de Samaria. Eles moravam naquela região e eram chamados de samaritanos. Houve uma desavença, não é? Entre os residentes da Palestina Média e do Sul, e era evidente isso no período dos Juízes, mas os sentimentos foram intensificados mesmo
no período de Jeroboão I. Aquele povo se fortaleceu e ali ficou aquela mistura de gente, uma mistura racial, social e religiosa. Eles também liam a Torá, não é? Eles também faziam cultos, não é? Só que era com algumas diferenças. Por exemplo, eles adoravam a Deus nos montes. Eles não usavam templos. Eles adoravam no Monte Gerizim, não é? O Monte da Bênção, não é? Eles procuravam montes para estar cultuando ao Senhor. Lembra que quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana, ela tinha dúvida: Senhor, onde é que nós devemos adorar? E Jesus ensinou para ela: nem no monte, nem em outro monte, nem em qualquer outro lugar. O verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando para ela: onde você estiver, não é preciso estar em monte, não é? Eu já trabalhei em cidades que tinha montes ao redor da cidade e tinha crente que saía meia-noite, às vezes até chovendo, frio, e ia orar nos montes. Ficavam lá à noite enfrentando, né, muitas vezes feras, insetos, cobras, né, assaltos, algumas vezes foram até assaltados. E eu aconselhava aqueles irmãos: por que é que vocês vão orar no monte? Porque a samaritana adorava nos montes. Eu digo: mas você não é samaritano, meu filho. Você é um cristão, você é um seguidor de Cristo. Para que você orar no monte? Ora em casa, Deus ouve da mesma maneira. Não é? Mas sempre houveram essas coisas da obra do Senhor. Mas o importante é que a gente saiba que essa oposição eram dos samaritanos. Pessoas religiosas, pessoas que estavam ali no meio do povo de Deus, né? Conseguiram se infiltrar por ali e causaram danos terríveis à obra do Senhor. Mas a verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então esta palavra para nós, essa manhã, acalma o nosso coração. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então que Deus nos ajude, que possamos confiar verdadeiramente neste Deus, para vencer as oposições que sempre se levantaram, se levantam e continuarão se levantando até o dia do arrebatamento da igreja, porque o inimigo está vivo, não é? E em toda parte ele tenta prejudicar o trabalho do Senhor. Então a palavra-chave da lição de hoje é oposição. Não é um assunto assim espiritual que os irmãos dão glória a Deus. Tem pessoas que nem gostam de estudar um assunto como esse. Mas olha, serve para mim, serve para você, não é? Serve para o pai de família. Na família também tem aqueles que são opositores. Serve para um gerente de uma empresa, não é? Um chefe, não é? De uma repartição. Você lá também tem os seus opositores. Não é? Ah, pastor, eu pensei que a oposição era só na igreja. Só na igreja? Não, na família também tem opositores. Não é? Lá no trabalho, onde você trabalha, também tem samaritano lá. Não é? Tem opositor lá também. Não é? Na empresa onde o irmão trabalha, tem samaritano. Onde você chegar, tem samaritano. Tem opositor. Não é? Mas observe que o objetivo da oposição é sempre parar, é sempre fazer cessar, é sempre lhe prejudicar. A oposição é o caráter ou a disposição do que se opõe. Não é? O caráter de uma pessoa que se opõe, então ele é chamado de opositor, aquele que é oposto, aquele que é contrário. O dicionário de House, na língua portuguesa, define oposição como ato ou efeito de opor-se, querer impedir, fazer obstáculo, objeção, contraste, ser contra, contestação, impugnar, querer negar, resistir, fazer contraposição, protestar, queixar, contradizer, desmentir, causar obstáculo. Tudo isso é oposição. Interessante, irmãos, que tem pessoas que tomam a posição de opositor sem entender
que essa posição que ele está tomando é uma posição perigosíssima, porque ele está ficando ao lado de quem? Do inimigo. Eu trabalhei em uma cidade, não vou citar nomes aqui, mas naquela cidade eu cooperava com um pastor. Eu não era o pastor do campo, eu trabalhava cooperando com um pastor. E eu lembro-me que o meu pastor, naquela época, fez uma reunião para tratar de uma campanha de oração. Observe, uma campanha de oração. Mas nós tínhamos naquela igreja, no grupo de obreiros, nós tínhamos um obreiro que ele já era conhecido como Sambalate. Alguém, não sei quem colocou esse apelido nele, de Sambalate, que ele se opunha a tudo. Tudo que ia fazer, aquele irmão era contra. Mas nesse dia, ele estava sentado assim, próximo a mim. E eu lembro que o pastor começou a falar de uma campanha de oração. Era um período difícil que nós enfrentávamos, e o pastor convocou a todos os obreiros, as congregações, a entrar numa campanha de oração. Observe. E quando o pastor começou a falar naquele assunto, ele levantou-se e saiu, foi para o banheiro, em algum lugar, ele saiu. E o pastor ficou tratando, dizendo que ia durar 3 meses a campanha de oração e que a gente colocasse os conjuntos para orar pelo menos 30 minutos antes dos ensaios. E foi falando, e ele fora. Quando ele voltou daquela missão que ele tinha ido, o pastor já tinha terminado de falar e estava pedindo a aprovação. E o pastor perguntou e disse: quem é favorável que a gente faça esse trabalho? Quem é de acordo? Todo mundo levantou a mão e disse: amém. Ele levantou-se e disse: eu não concordo não. Eu sou contra. E aquilo me tomou, eu era um obreiro novo naquela época, eu fiquei assustado. Nunca tinha visto aquilo. Mas eu estava perto dele, eu puxei no paletó dele e disse: irmão, o senhor não sabe nem o que é que o senhor está fazendo. O irmão está dizendo que não está de acordo. O irmão sabe o que é que o pastor estava falando. Ele disse para mim: eu não sei não, mas eu sou contra também. Quer dizer, estava sendo contra uma coisa que ele não sabia nem o que era. Eu disse: irmão, o pastor está falando de oração. Ele disse: mas eu sou contra. Pronto. Então tem pessoas que ocupam essa posição na casa do Senhor. Não é? Infelizmente, muitas vezes é por não saber que está sendo um instrumento de quem? De Satanás. Não é? Você se opor à oração, ser contra uma campanha de oração, mas é que aquele irmão ele tinha esse caráter. Não é? Está aqui, dicionário da língua portuguesa de House, diz que oposição é o caráter ou a disposição daquele que sempre se opõe. Então que Deus nos ajude, irmãos, que possamos entender essas coisas. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela tem uma palavra para todos nós, não é? Saiba que todo verdadeiro homem de Deus, toda verdadeira mulher de Deus, enfrentará oposição em seu ministério, em seu trabalho, tanto dos de fora como dos de dentro. É isso que eu gostaria que ficasse bem firme na minha mente, no meu coração, e na sua mente, no seu coração. Todos. Todo verdadeiro homem de Deus, porque foi assim na Bíblia. Moisés tinha opositores, Josué tinha opositores, Jesus tinha opositores. E quem somos nós para não termos opositores? Esdras tinha opositores, Neemias tinha opositores, os judeus repatriados tinham opositores. Então o próprio Deus tem o seu grande, opositor, que é o inimigo. Então nós precisamos aprender a lidar com a oposição, para que Deus nos ajude. Sambalate, Tobias e Gesem são tipos de inimigos que surgem em oposição à obra de Deus, usados e inspirados por quem? Por Satanás. Mas em todo lugar que você chegar, estou dizendo isso porque eu já percorri o mundo inteiro, eu já andei em 22 países do mundo pregando a palavra de Deus. E interessante que onde eu chego, o inimigo está lá fazendo a mesma coisa.
Às vezes, em tom de graça, eu digo, eu pensei que aqui não tinha diabo não, era só lá no Brasil. Mas ele está em toda parte, né? Ele se opõe à obra de Deus em todo lugar. Todo lugar tem Sambalat, todo lugar tem Tobias, né? Todo lugar tem Gesem. São tipos de inimigos que surgem em oposição à obra de Deus. Nosso Senhor Jesus, ele teve seus inimigos sagazes, né? Intrépidos, mas sempre Jesus venceu. E venceu com a palavra, venceu na unção e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Neemias, apesar de ser um homem político de grande importância, mas não se corrompeu, nem pelo poder, nem financeiramente, nem por ser uma autoridade, nem por estar ali ao lado do rei como copeiro. Neemias permaneceu um crente fiel, um crente servo, não é? Glória a Deus, e Deus lhe deu graça para enfrentar todo tipo de oposição, e ele foi um vitorioso e conseguiu finalizar a obra do Senhor. Neemias capítulo 4, versículo 6, ele diz, olha, assim nós edificamos o muro, todo o muro terminou, até as suas partes das metades, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando você vê Neemias, em 6 meses, pegar a obra, levantar e dizer, agora não vai parar mais, e terminar aquela obra, é porque ele foi forte. Não podemos também deixar de graça, temos que agir forte contra os opositores, porque senão eles fazem parar a obra. Então você precisa tomar algumas medidas enérgicas, porque senão a obra é quem é prejudicada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nessa lição de hoje, é um momento especial na vida do povo de Deus, após o exílio, eles estão voltando, e buscam reedificar o templo, buscam um lugar de adoração, de comunhão com o Todo-Poderoso. O altar eles já tinham erguido, o altar ficava do lado de fora, no pátio, e agora eles queriam reerguer o templo. O altar, o centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício de expiação pelo pecado sendo oferecido ao Senhor, pois aquele povo judeu era um povo, um reino sacerdotal, um povo santo, um povo que devia oferecer sacrifícios a Deus, não podia ficar sem o altar. Tinha que ter altar. Nós estudamos na lição passada que tudo tem que começar pelo altar. Então o altar estava pronto, porém o templo precisava ser restaurado. O templo precisava de restauração, e isso devia ser uma prioridade para eles. Voltar para a terra deles, reconstruir os muros era importante. Reconstruir a cidade também era importante. Reconstruir o altar, a comunhão estava sendo restabelecida, mas precisava do templo, um lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, os que haviam voltado do exílio, lançaram os alicerces do templo, começaram então a restaurar, a reedificar. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar agora inimigos. Inimigos internos e inimigos externos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores. Interessante, né? Eles se infiltraram ali com o objetivo de atrapalhar. Interessante que esses opositores, o objetivo deles é atrapalhar a obra. Eles queriam atrapalhar e impedir a reconstrução. Veja que intento maligno, não é? Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Não. Vocês não vão aqui parar não com o trabalho, não. Vocês não vão querer cessar o trabalho do Senhor, não. Nós vamos enfrentar. Irmãos, e pasmem vocês, sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no Todo-Poderoso inteiramente,
recebemos força e coragem para lutar. Então guarde isso. A palavra de Deus, ela não vem em vão. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. Estamos saindo de um período de pandemia, de isolamento social. 4 meses já passam alguns dias, não é? Mais de 4 meses os templos fechados, a obra parada, não é? Nesse aspecto de congregar, dos ministérios da igreja atuar, pregação pública do evangelho, enfim, trabalhos de oração, de evangelização, de visitação, tudo parado. E agora nós estamos voltando, não é? A partir agora do início do mês, estamos voltando, confiando em Deus. E amados, o Espírito Santo já está nos prevenindo. O Espírito Santo já está nos vacinando de que quando os trabalhos começarem a ser restaurados, reedificados, reconstruídos, porque agora precisa de uma reconstrução, muita coisa vai começar do zero, não é? Muita coisa que parou vai ter que recomeçar como se estivesse começando. Então o Espírito Santo já está nos alertando. Olhe, vigie. Vigie que Sambalate está por aí, Tobias está por aí, Gesem está por aí. Os inimigos da obra, eles estão por aí. Então o Espírito Santo já está nos vacinando, nos preparando. Olha, vai ter oposição, vai. Eles vão empreender alguma coisa, vão se levantar contra o trabalho do Senhor, contra os líderes da casa do Senhor, contra o povo de Deus. Mas olha, confie no Todo-Poderoso e Ele vai lhe dar força, vai lhe dar coragem, vai lhe dar armas poderosas e você vai vencer os inimigos e a obra de Deus não vai parar. Tem um hino antigo que a gente cantava, dizia: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Oh, glória a Deus. Ninguém detém. A obra é santa, esta causa é do Senhor. Talvez você esteja enfrentando algumas lutas esta manhã, porém a minha palavra para você é esta: não desanime, não pare, não permita que o inimigo prevaleça sobre a sua vida. Não olhe para os inimigos, não dê atenção para as suas críticas. Se eu fosse você, eu nem lia essas mensagens negativas que muitas vezes eles ficam enviando para você. Continue olhando firmemente para Jesus e você será um vencedor. A palavra de Deus já nos diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, o ponto central da nossa lição de hoje é que devemos manter a nossa confiança em Deus. Apesar das circunstâncias, apesar da oposição, mas mantenhamos nossa confiança no nosso Deus. Os inimigos, eles sempre vão existir. O que a gente precisa é entender as suas ciladas. Por onde eles estão querendo atacar. Por exemplo, aqueles repatriados, judeus repatriados, não perceberam que aqueles homens que haviam chegado, aqueles samaritanos que haviam se aproximado, eles estavam usando de falsidades. Se mascararam com más intenções de enganar o povo de Deus. Deixa-nos edificar convosco, porque como vós, nós também queremos buscar a Deus. Chegaram por ali usando de falsidade, não é? Às vezes tem deles que aparecem assim, né? Mascarado. Não é essa máscara que a gente está usando, não, que eu tirei a minha para falar melhor no microfone.
É com a máscara da falsidade. Chegam por aí, eu também sou irmão, paz do Senhor, irmão. Tem deles que dá a paz do Senhor, e nessa época agora, do ano, vocês vão ver, vai aparecer gente na igreja que nunca gostou nem de crente. Aí ele chega, paz do Senhor, irmão. Aí você tem que dizer, eu estou te vendo, Satanás. Inimigo da obra de Deus. Quando a obra precisou, você deu as costas para a obra de Deus. Os samaritanos usaram de falsidade. Falsidade eram adversários. Adversários. A palavra de Deus em Tito 1,16 diz que eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos negam, porque são detestáveis, são desobedientes, são desqualificados para a obra do Senhor. Mas eles aparecem usando de falsidade. Somos todos irmãos. Nós somos seus irmãos. Pai do Senhor, irmão. Glória a Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina, irmão, claramente. Precisamos vigiar, ver as suas máscaras, como ele chega usando de falsidade para desviar os fracos, para atacar muitas vezes a liderança da igreja. É sério isso. Paulo disse a Tito, apegue-se firmemente à palavra da verdade, à mensagem fiel, de maneira como lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Refute, Tito, refute pela palavra, pois há muitos insubordinados. Olha aí a característica deles, são insubordinados, não passam de faladores, enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, dizia Paulo. É necessário que eles sejam silenciados, cale a boca deles, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas erradas, por ganância. Então o apóstolo Paulo ensina a Tito e ensina a todos nós as características dessa gente. São insubordinados, não querem se submeter a ninguém, não querem aceitar a liderança de ninguém, se opõem ao ensino da palavra. O que eles dizem está certo, mas eles não querem ouvir a doutrina da palavra. Eles não aceitam, forjam aliança, eles se comunam. Os samaritanos sempre têm um grupo, às vezes é uma família, 1, 2, 3, 4 se reúne, aí faz aquela aliança de samaritano. Os samaritanos foi assim, fizeram uma aliança, chegaram ali, não deixa a gente edificar com vocês, a gente também é irmão, a gente também quer ajudar, irmão. Paulo escrevendo aos Coríntios 6,14, diz, não se ponham em julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a justiça com a maldade? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia tem entre Cristo e Belial? Que comum acordo há entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Não dá certo, nunca deu certo. A justiça com a injustiça, a luz com as trevas. Onde tiver treva, acenda um palito de fósforo, as trevas já é dissipada. Não dá certo, luz e treva não dá certo, julgo desigual não dá certo. Eu sei que eu estou falando aqui em uma rede social que estou alcançando boa parte de pessoas, não sabemos aonde chegamos, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é uma só para toda parte. Da maneira que o inimigo opera aqui, opera em toda parte. E é importante a gente falar o que a palavra de Deus diz, que vai servir também para muita gente. Vai servir para muita gente. Eu lembro que numa das cidades que eu trabalhava, uma vez chegou uma jovem crente, uma jovem regente do conjunto coral da igreja, uma bênção da igreja. E um samaritano não é que enganou aquela moça?
Enganou aquela moça e disse: olha, você é bonita, eu quero casar com você e tal, e vamos já noivar, e eu já quero casar. E aquela moça não vigiou, não viu que era um samaritano mascarado, estava chegando ali, e ela começou a namorar com aquele rapaz. Ela, membro da igreja, em comunhão, com funções na igreja, ele, uma pessoa que não tinha nada de Deus na vida, eu lembro ele todo tatuado, até um brinco usava na orelha, e uma pessoa com todas as características que não é de um cristão. E ela foi lá em casa. Ainda bem que ela lembrou-se que tinha pastor. Tem deles que nem lembram mais. Lembrou-se do pastor e foi lá pedir um aconselhamento, apresentar o noivo, né? E chegaram lá em casa já pensando em datar o casamento. E eu lembro que naquela oportunidade, Deus me deu uma palavra de sabedoria. E eu comecei a aconselhar, não fazendo que o casamento fosse desmanchado, que nós não temos esse direito, mas abrindo os olhos daquela moça e daquele rapaz para eles compreenderem as consequências que aquela união poderia trazer. E eu falei para ela: a irmã é membro da igreja? Sou. Em comunhão? Sim. A irmã lembra que a irmã tem cargos na igreja? Sim, pastor, estou lembrada. Diga: a irmã sabe que a doutrina da igreja diz que quando um membro da igreja passa a namorar, a casar com uma pessoa descrente, a irmã lembra que a irmã fez um voto no seu batismo, que quando fosse casar, casaria com um rapaz crente, membro da igreja. Está lembrado? Estou lembrado. A irmã lembra também que já ouviu dizer que se a irmã casar com uma pessoa que não é da igreja, a irmã vai ser disciplinada da comunhão da igreja? Estou lembrado. E eu fui, só lembrando a ela, lembrando, e ela assim olhando para mim, e eu fui lembrando. Eu disse: agora vamos para o momento. Vocês querem noivar? Não sou contra, não vou me opor a vocês, é um direito que vocês têm. Agora, onde vai ser o casamento? Aí ele disse: vai ser na minha igreja, eu sou católico, apostólico, romano. Eu disse: e aí, irmã? Ele disse: não, o casamento vai ser na minha igreja. Eu digo: na sua igreja eu não posso separar, não posso casar, não posso fazer o casamento de vocês, tem que ser em outro lugar. Aí ela já fez: eu digo: vocês vão casar. Aí depois que vocês casarem, aí vão ter filhos, né? Como vai ser? Porque a igreja dele diz que é para batizar a criança. E a sua diz que é para ser apresentado no templo. Como é que vai ser? Você vai batizar ou vai apresentar? Ela disse: misericórdia, o meu menino vai ser batizado. Não, vai ser apresentado. Ele disse: vai ser batizado. E eu fui levando eles a compreender o que eles estavam fazendo. Daqui a pouco ela olhou assim para mim e disse: pastor, quer saber de uma coisa? Quero mais não esse negócio. Diga aí: o problema é seu. Eu não estou dizendo que queira nem que não queira. Eu só estou lhe mostrando que não há comunhão entre a luz e as trevas. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos adverte. É que muitas vezes nós não paramos para atentar para o que Deus está falando. Então aqui a Bíblia está mostrando: não há comunhão. Mas aqueles judeus repatriados aceitaram aquele samaritano: não, venham para cá. E eles, mascarados com a falsidade terrível, forjaram aquela aliança. Quando começaram a trabalhar, sabe o que eles começaram a fazer, os samaritanos? Tentar desanimar aos servos de Deus. Isso não vai não, rapaz. Isso não vai dar certo, não. Isso vai parar. Olha, irmãos, os inimigos do povo de Deus usaram a arma do desânimo. Sabe o que é desânimo? Falta de ânimo, desalento, abatimento. Procuraram tirar o ânimo das pessoas. Procuraram tirar o alento e causar abatimento, porque uma pessoa abatida, desanimada, a tendência é parar, é não querer mais trabalhar. E isso gera também o quê? Uma inquietação. Inquietação, falta de sossego, aquela apreensão, aquela aflição de alma. E diz a Bíblia que isso debilitou os judeus, causou desânimo,
causaram uma inquietação na vida deles, provocaram desânimo. Irmão, nós devemos reagir contra esses sentimentos. Se chega alguém com esse espírito de oposição à obra do Senhor na sua casa, meu irmão, acredite na possibilidade da vitória, na providência divina e creia que Deus vai quebrar a espada, cortar a lança e queimar os carros no fogo. Salmo 46, o salmista está diante de uma situação assim adversa, contrária, de oposição, a natureza se levanta, não é? Maremotos, terremotos, tsunami, parece que tudo vai se acabar. Mas quando o salmista é tomado naquela revelação, de repente, a voz do Senhor brada e diz: mas aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquiete-se essa manhã. Você que está enfrentando algum tipo de oposição, o Senhor dos exércitos está conosco. Jeová Sabaote está do nosso lado, está do meu lado, está do seu lado, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que sempre guerreou contra os inimigos, ele está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra de Deus é tão perfeita que não diz o Deus de Israel, diz o Deus de Jacó. Porque enquanto a Bíblia chama Jacó de Jacó, está lembrando das suas fragilidades, das suas debilidades. Mas mesmo assim, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você está fraco, você está desanimado, mas o Deus de Jacó não lhe abandona, não abre mão de você. Ele vai cortar o arco, aleluia, quebra a lança, queima os carros no fogo e diz: aquiete-se, aquiete-se, que eu estou com você para lhe dar a vitória, aleluia. Aqueles samaritanos semearam inquietação, deixaram o povo de Deus inquietos, glória a Deus, ao ponto de desanimar e parar. Amados, em nosso contexto atual, isso às vezes acontece, não é? Essa palavra de hoje vem para expor, para desmascarar aqueles que muitas vezes não evangelizam e critica quem evangeliza. Não canta, critica quem canta. Não prega, critica quem prega. Não faz a obra, critica quem faz a obra. Não participa da escola bíblica dominical, mas critica quem vem à escola dominical. Não contribui, muitas vezes. Esse povo não contribui, samaritano não contribui. Mas pode olhar na internet, o que tem de samaritano criticando quem contribui, que é para parar a obra. Por que é que o diabo não quer que você contribua com a obra de Deus? Para parar a obra. Para parar a obra. Então o samaritano não contribui, mas critica. Eles não honram a liderança da igreja, não honram a liderança da congregação, não honram a liderança do departamento, do grupo, do ciclo de oração, da campanha de visitadora. Eles não honram, mas eles querem tomar o lugar de quem está na frente. Olha como é o samaritano. Eles querem lhe desanimar, mas é para tomar o seu lugar. É interessante isso, irmãos. Eles não gostam de culto de doutrina. Uma lição dessa, eu tenho certeza que tem samaritano por aí que já foi lá na telão, pum, vou desligar. Porque samaritano não gosta de ouvir doutrina, não quer ouvir a palavra de Deus. E isso aqui está servindo, não é só para mim não, é para todos nós, que em todas as áreas enfrentamos oposição. Se você desliga e não quer ouvir a palavra de Deus, o aconselhamento da palavra de Deus, quando você enfrentar sambalate lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua congregação, você não vai saber como se defender deles. Não é? Então aqui está a palavra de Deus. Eles querem nos desencorajar para parar o trabalho, usaram de suborno, de acusação, criaram uma carta falsa lá com calúnia, não é? Mas o objetivo era parar a obra do Senhor.
Irmãos, às vezes parece que o Senhor está indiferente à nossa situação. Mas devemos lembrar que há um Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Foi o que eu disse? Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Isaías 64:4, ele disse, olha, nunca com os ouvidos se ouviram, nem com os olhos se viram, um Deus além desse nosso, que trabalha por aquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Você está esperando uma vitória da parte de Deus? Pois saiba que esta manhã, enquanto você ouve essa palavra, tem um Deus trabalhando por mim e por você. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas os inimigos, irmãos, eles não vão se dar por vencido facilmente, não. Eles vão tentar. Pense um povinho persistente, insistente, é inimigo, é samaritano, é opositor da obra de Deus. Eu ontem me lembrava do saudoso pastor, mestre da palavra de Deus, pastor Antônio Gilberto. Já dorme no Senhor, foi um grande incentivador da escola dominical. E um dia, ouvindo uma das suas aulas, eu ouvi por várias vezes, e o pastor Antônio Gilberto, um dia ele ensinando, ele disse assim, como eu queria que os crentes fossem persistentes como Satanás. Eu disse, misericórdia, Jesus. Crente persistente como Satanás? Mas aí ele explicou. Ele disse, vocês já notaram que Satanás não desiste nunca? Ele tenta de uma vez, se não conseguir, tenta de outra, e vai até que consegue. Ele disse, se o crente for assim também, persistente, perseverante, vai ser um grande vencedor. Por isso a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque perseveramos e sempre estamos vencendo, e quem sempre vence é mais do que um vencedor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eles insistiram tanto, irmãos, que quando viram que, usando de falsidade, fazendo aliança, causando desânimo, eles não iam conseguir, sabe que eles partiram agora? Esdras 4:5, partiram para a violência. Sério, vocês não querem parar? Não, vamos parar na tapa agora. Vamos parar agora na pancada. O inimigo é terrível, irmão. Partiram para cima, para agredir mesmo o povo de Deus. Olha, foi um negócio terrível, como eles vieram, né? Contra. Mas, irmão, não tenha medo, não. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eles podem até tentar, mas não vão conseguir. E Deus vai dar livramento de alguma forma. Eu estou bem à vontade essa manhã ensinando a palavra, e eu sei que tem pessoas que me ouvem aqui, que moram nessa cidade, eu não vou citar o nome, mas eu trabalhei em uma cidade, na década de 90, no início da década de 90, e quando chegamos ali, levantou-se uma tremenda perseguição contra o Evangelho. Naquela época, um moço de uma outra igreja chutou uma imagem e houve uma perseguição tremenda, isso era 1992. Naquela época, eu não tinha nem televisão, não sabia o que tinha acontecido na noite anterior. Foi numa sexta-feira à noite, 12 de dezembro. Sábado de manhã eu estava na feira com um grupo de irmãos, talvez uns 6 ou 7 irmãos, pregando o Evangelho. E o sacerdote da igreja principal daquela cidade incitou o povo contra nós. Dizia ele lá, olha, todo pastor é igual, está vendo esse aí da televisão que chutou a imagem? Pode levar uma imagem para esse que está pregando ali no meio da feira, que ele também chuta. E incitou o povo contra a gente. E eu estou lá na feira com um grupinho de 6 ou 7 irmãos, daqui a pouco uns 10 a 12 homens, cada um pegou um pedaço de pau e partiu para dar uma pisa no pastor Jairo. E lá veio ele de lá para cá, irmão, não vou mentir a vocês, que eu pensei de dar uma carreira. Quando eu digo, não é possível que um homem com as pernas desse tamanho não dê uma carreira, que esses camaradas não vão me pegar. Mas eu digo, mas se eu correr aqui, vai ficar feio, né? Vamos dizer, o pastor correu no meio da feira. Então eu fiquei ali, eu estava pregando, Romanos 6:23. Né? Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu dando uma mensagem ali na feira. E meus amados irmãos,
aqueles homens vieram de lá para cá, e foi se aproximando, e eu pregando e olhando para eles, e eles vieram. Quando faltava assim uns 10 metros para chegar onde eu estava, cada um com um pau na mão, um correu para um lado, outro correu para o outro correu, e correram todo mundo. E eu continuei pregando, parei, dei a oportunidade do irmão para cantar um hino, me recolhi, terminei o culto. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, termine o trabalho, que esses homens estão aí revoltados, querendo atingir o Senhor, a obra de Deus, e me contou o que estava acontecendo. Eu terminei o culto, eu tinha um Fusca naquela época, botei as coisas no Fusca e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, me refiz as energias, sentei no sofá de casa e disse: meu Deus, até que ponto esses samaritanos vão tentar impedir a tua obra? Quando eu estou em casa, um senhor chamou na porta. Quando ele chamou na porta, minha esposa saiu para atender. Quero falar com o pastor. O que é que o senhor quer com ele? Eu quero falar com ele, diga a ele que é uma necessidade, eu sou família de fulano de tal aqui na cidade, assim, e se identificou. E aí eu estava próximo ali na sala, eu ouvi e eu saí para atendê-lo. Quando eu saí, ele estava tremendo. E eu olhei direitinho para ele e eu vi que ele era um dos que estava naquele grupo que veio para dar em mim. Eu digo: Jesus, segura lá, Jesus. Aquele homem chorando, ele disse: pastor, eu vim aqui porque eu nunca vi o que eu vi hoje. Disse: eu sou um desviado da igreja há 18 anos, imagina. Eu sou um desviado da igreja, há 18 anos que eu faço parte aí nessa igreja. Eu nunca vi o que eu vi hoje. Nós saímos da reunião que estávamos pronto para lhe matar de cacete, para lhe quebrar de cacete. Mas quando nós chegamos perto do Senhor, eu vim aqui para o Senhor me explicar o que foi isso que aconteceu. Quando a gente se aproximou, que olhou para o Senhor estava rodeado de polícia. Tinha um monte de soldados do exército, uns homens, uns generais, assim, tudo capacitado, tudo homens de posição elevada, uns generais, assim, umas pessoas. A gente não tinha visto isso antes. E quando a gente se aproximou do Senhor, foi que viu que tinha aquele policiamento ao seu redor, e a gente correu. E eu queria que o Senhor dissesse o que foi isso que a gente viu. Aí, essas alturas, aí eu respirei, oh, glória a Deus. Aí, né, recobrei as energias, digo: ah, Jesus está nesse negócio. Eu digo: sabe quem foi? Foi os anjos de Deus que estavam ali ao meu redor. O Senhor manda anjo para nos guardar. Aquele homem começou a chorar, dobrou o joelho ali na sala, aceitou Jesus como Salvador. Até pouco tempo era um presbítero da casa do Senhor, serviu a Deus na igreja durante todos esses anos, como cooperador da obra de Deus, porque Deus é quem nos dá a vitória, irmãos. Deus é quem peleja por nós. Então eles usaram, né, até de violência para parar os repatriados que estavam trabalhando ali na obra de Deus. Né? Foi terrível, usaram de mentira, de calúnia, fizeram uma carta mentindo para o rei. É como eu disse a princípio, hoje não precisa nem uma carta, às vezes um zapzinho já, né, inflamado pelo diabo, por Satanás, tem detido a obra de Deus em vários lugares, em várias partes. Meu irmão, não seja usado por Satanás para prejudicar a obra de Deus. Saiba que tem um Deus que peleja por sua obra. Saiba que tem um Deus que toma providência. Saiba que tem um Deus na frente deste povo que guerreia, que peleja, que trabalha, aleluia, que está sempre pronto a defender a sua obra, e inimigo nenhum vai conseguir deter aqueles que têm negócio com Deus, que são escolhidos de Deus. Ninguém vai deter a obra do Senhor nosso Deus. Você quer vencer a oposição? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça os seus líderes que Deus vai usar. Naquela época, Deus usou Ageu, usou Zacarias para profetizar.
Ageu, o povo estava tudo tremendo, tudo com medo, sem querer mais fazer a obra, desanimados, e agora se aplicaram à obra material. Cada um disse: olha, eu vou fazer mais não, fazer esta obra, tem oposição, tem inimigo, eu vou cuidar agora é da minha vida, eu vou cuidar agora é da minha casa. Quantos que têm desanimado? Quantos que têm parado e têm dito isso? Quero mais não, eu agora vou cuidar da minha vida, vou construir minha casa, vou fazer a minha vida. Nos dias de Ageu, o povo tinha feito isso, tomado essa posição, desanimaram, pararam a obra. Aí Deus levantou Ageu: gente, faça isso não, suba ao monte, vamos cortar madeira, vamos recomeçar a obra. Olha, vai haver um ribuliço, vai tremer o céu, vai tremer a terra, vai vir o desejado das nações, Deus vai fazer uma obra gloriosa. Aí ele dizia: mas a gente não tem dinheiro. Aí Ageu disse: mas o Senhor te diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Mas Ageu, e a glória? Será que a glória vai vir? Ageu dizia: a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. Então, meu amado, se você está enfrentando oposição, dê ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz dos profetas. Se una com aqueles que estão fazendo o trabalho do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se una com quem está fazendo a obra do Senhor. Não seja um opositor da obra de Deus. Você que é obreiro na casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi um homem formador de obreiros. Mas o que me chama a atenção é no final da vida de Paulo, final do ministério de Paulo, ele já está preso em Roma, e ele escreveu uma carta a Timóteo, 2 Timóteo 4, ele disse: Timóteo, Demas me desamparou, Marcos voltou, só Lucas está comigo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Amado, nunca abandone o seu lugar. Se Deus te chamou, se realmente você é um chamado por Deus, nunca abandone a obra do Senhor. Esteja junto, lutando, batalhando, guerreando. Saiba que esta obra é de Deus. Saiba que essa batalha não é carne, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados. Paulo disse: só Lucas está comigo. E olha quem era o apóstolo Paulo. Ele disse: olha, mas traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga Marcos. Glória seja dada o nome de Jesus. Seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa confiável. Louvado seja na obra do Senhor. Para vencer a oposição. Seja uma pessoa de confiança. Glória a Deus. Aqueles homens, eles não eram de confiança. Glória a Deus. De manhã chegaram dizendo que era para fazer a obra, era para se unir, eram irmãos também, iam ajudar. À tarde estavam desanimando, dizendo: vamos parar, isso não vai, não vou mais cooperar, eu quero que pare, eu quero que acabe. Tem pessoas assim, de manhã está cooperando, à noite já é opositor. É como se fosse uma pessoa que tem um transtorno psicológico. Não é? Meu Deus do céu, de manhã é uma coisa, à noite já é outra. Não, meu irmão, você colocou a sua mão no arado. Jesus disse: quem põe a sua mão no arado não pode olhar para trás. Deus te chamou para esta obra. Ajude aqueles que fazem a obra do Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo 2 Timóteo 3:10, diz: olha, Timóteo, meu filho na fé, siga meu ensino, siga meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor. Veja o que eu passo, o que eu tenho passado. Fique comigo lá na frente, Filipenses 2:19, quando Paulo precisou enviar alguém para representá-lo. Disse: olha, eu não achei ninguém aqui melhor do que Timóteo. Ele tem interesse pela obra, tem interesse por você, tem interesse por mim, tem interesse pelo bem-estar do trabalho. Eu vou mandar Timóteo no meu lugar, porque era uma pessoa confiável, uma pessoa de confiança. Seja voluntário para fazer a obra dele, seja uma Priscila da vida, seja um Áquila da vida, que deram a sua vida pela obra. Paulo disse, Romanos 16:3 e 4, diz: Priscila e Áquila, meus cooperadores, meus colaboradores,
eles arriscaram a sua vida por mim. Colocaram a sua cabeça no verdugo, sabe o que é isso? Era alguém que ia ser decapitado, colocava a cabeça no cepo para o torturador vir cortar. Paulo disse, eles arriscaram a cabeça por mim. Não apenas eu, mas toda a igreja do Senhor é grato pela vida de Áquila e Priscila. Seja uma pessoa assim. Glória seja dada o nome do Senhor, seja voluntário, seja dedicado no trabalho do Senhor, esteja sempre pronto a servir. Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe abençoar, você vai chegar onde você deseja chegar, confiando que Deus vai agir ao meu e ao seu favor. Quando deixamos de ter uma visão espiritual, irmãos, quando deixamos de olhar para as promessas de Deus, aquilo que Deus tem com a gente se embaraça com essas coisas, pensando que vai conseguir parar, pensando que vai conseguir deter a obra, e não vai, e aí termina perdendo as bênçãos de Deus. Mas Abacuque 3:2, na NVI, tem uma palavra que nos conforta mais uma vez, dizendo, Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo. Realiza de novo. Eu gosto dessa expressão. Na corrigida diz, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aqui diz, realiza de novo. Abacuque está recordando o que Deus já fez. E ele está dizendo, Senhor, olha, eu ouvi falar da tua fama. Eu ouvi falar do teu poder. O que tu já fez, Senhor. Então eu te peço, realiza de novo. Faz de novo. Entra com providência de novo em nossa época, em nossos dias. Faz aquela obra que tu fez no passado. Vamos a partir de hoje orar, sim. Se unir em oração, dizer, Senhor, faz de novo. Faz de novo, realiza de novo. Aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que ao ouvirmos esta palavra, ela sirva para a nossa vida espiritual, especialmente nesse período de restauração, de reedificação, de reconstrução, quando precisamos voltar para fazer a obra do Senhor, que o Senhor avive cada um de nós e possamos juntos lutar para ver a obra de Deus avançando e o nome do Senhor sendo glorificado. Que Deus te ajude, que esta palavra possa achar guarida no meu e no teu coração.